Olá! Hoje, vamos explorar um pouco esse universo da ciência de dados. O que é isso exatamente? Tipo, garimpar conhecimento em montanhas de informação e como que uma ferramenta do Python, o tal do Pandas, ajuda a gente com essa avalanche de dados. Vamos investigar isso juntos. A gente tem aqui uns trechos de um livro sobre pandas e a tal arte de preparar dados, o Data Wrangling, sabe? E também um artigo bem legal que mostra onde encontrar fontes de dados interessantes para quem está começando ou quer pesquisar. A ideia hoje é entender o básico da ciência de dados, né? Por que organizar os dados é tão essencial e trabalhoso também. E como o Panda simplifica isso. E, claro, onde achar esses dados para, tipo, colocar a mão na massa. Tudo de um jeito bem direto. Bom, a essência da ciência de dados parece simples, né? Encontrar aqueles insights valiosos, tipo uns diamantes brutos, nesse volume, nossa, absurdo de dados que a gente gera. Falamos de zettabytes. Uma das fontes até mencionou que já passamos dos 33 ZIB. E a projeção para 2025 era 175 ZIB. É difícil até de imaginar isso. Exatamente, é uma escala monumental. E um projeto típico nessa área, ele costuma seguir um fluxo, sabe? Primeiro é entender o problema, o que a gente quer resolver, né? Depois vem a fase que é super crítica de pré-processamento dos dados, que é arrumar a casa mesmo. Aí sim vem a modelagem, usando estatística ou machine learning, que são aqueles algoritmos que aprendem sozinhos com os dados. E, por fim, claro, interpretar o que a gente achou. Você falou aí do pré-processamento como fase crítica. O livro que a gente viu destaca uma coisa impressionante, que essa etapa, o Data Wrangling, pode consumir até 80% do tempo de um projeto. 80%, por que tanto tempo assim só para arrumar os dados? Ótima pergunta. É porque, assim, os dados quase nunca chegam prontinhos para análise, sabe? O que é fascinante aqui é a quantidade de problema que pode ter. Formato inconsistente, valor faltando, erro de digitação. Às vezes você tem que juntar informação de vários lugares diferentes. O livro usa uma expressão que eu acho ótima, é como brigar com os dados. Tem que brigar mesmo para deixar eles limpos, estruturados. Sem essa briga, qualquer análise ou modelo depois pode dar um resultado totalmente furado. Ah, entendi. Faz todo sentido agora. É a base, né? E é justamente nessa briga que o Pandas entra como um aliado forte, certo? Corretíssimo. O Pandas é uma biblioteca open source para Python, super popular. Ela foi feita assim sob medida para manipulação e análise de dados. Ela tem umas estruturas de dados muito eficientes e ferramentas para fazer esse data wrangling de um jeito mais ágil, sabe? E boa parte da eficiência dela vem por ser construída em cima de outra biblioteca muito poderosa, a NumPy, que é otimizada para cálculo numérico. Legal. E como é que o Pandas organiza esses dados na prática? Como ele funciona por dentro? Olha, fundamentalmente, ele trabalha com duas estruturas-chave. A series, que a gente pode pensar como se fosse uma coluna de planilha, um vetor, só que com a vantagem de ter rótulos, que a gente chama de índice, e tem o data frame, que é a estrutura mais usada mesmo. Ela representa uma tabela completa, com linhas e colunas, tudo rotulado bonitinho. Um data frame, na verdade, é como se fosse um conjunto de series que compartilham o mesmo índice, tá? Isso facilita demais para importar dados de tudo quanto é lugar, tipo arquivo CSV, sabe? Aquelas planilhas em texto puro, ou Excel mesmo. E aí, com ele, você consegue limpar valor que está faltando, transformar informação, agregar dados de um jeito parecido com o que a gente faz no SQL, com grupo by, ou com tabela dinâmica no Excel. Ah, entendi. Data frame, tipo a tabela principal, e series, as colunas. Compreendido o poder do Pandas para arrumar a casa. Mas aí a gente precisa dos ingredientes, né? Os dados em si para poder trabalhar. O outro material que a gente tem foca nisso, não é? Sim, sim. Ele dá umas sugestões ótimas. Tem muito repositório de dados abertos por aí. Por exemplo, dados do governo. Aqui no Brasil tem o dados.gov.br, nos Estados Unidos tem o data.gov. São milhares de conjuntos de dados sobre saúde, economia, população. É excelente para fazer análise social. Que massa. O artigo falava de outros tipos também, né? Falava assim, mencionava datasets de avaliação de consumidor, tipo da Amazon ou do IMDb para filmes.
Esses são muito usados para treinar modelo de análise de sentimento, sabe? Aquilo de tentar descobrir se um texto está falando bem ou mal de alguma coisa. E tem aqueles clássicos para quem está começando, né? Tipo Wine Quality, para tentar prever a qualidade de um vinho pelas características químicas. Ou o famoso Titanic, para tentar prever quem sobreviveu ao naufrágio. É um clássico para aprender. E onde que a gente acha esses datasets de um jeito mais organizado? Consolidado. Olha, tem plataformas ótimas para isso. O Kaggle, por exemplo, é um site super conhecido, tem até competições de ciência de dados lá. Tem o UCI Machine Learning Repository, que é um repositório mais acadêmico, bem tradicional. Inclusive o dataset Flags, que o livro do Pandas usa como exemplo, tá lá. E aqui no Brasil tem a iniciativa Base dos Dados, que também reúne muita coisa legal. Mas tem um ponto crucial que o artigo levanta. Não adianta só ter muito dado. A qualidade e organização, tipo, se estão bem rotulados, são tão importantes quanto a quantidade, sabe? A escolha do dataset certo vai depender totalmente do que você quer fazer, do seu objetivo, e olha só como isso amarra as pontas das nossas fontes de hoje. O livro sobre pandas mostra exatamente como usar a biblioteca para fazer o data wrangling naquele dataset Flags, que tem informações sobre países e suas bandeiras, lá do UCI Repository. E o livro vai até além, mostra como criar um modelo de machine learning para tentar prever as cores que predominam na bandeira só olhando outras características do país. É o ciclo completo na prática. Define o problema, pega o dado, limpa ele todinho com o pandas, aí cria um modelo e analisa. Perfeito. Então, resumindo aqui a nossa exploração de hoje, ciência de dados busca extrair valor dessa massa de informação. A preparação dos dados, o tal do data wrangling, é fundamental e dá um trabalhão. O Pandas, em Python, é uma ferramenta, assim, essencial para deixar esse processo mais eficiente. E olha, não falta fonte de dado aberto e interessante para quem quiser se aventurar nisso, né? Exatamente. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão interessante, né? Com essa explosão de dados que a gente tem hoje e com ferramentas cada vez mais acessíveis, como o Pandas, que novas descobertas, que padrões escondidos ou que novas compreensões sobre o nosso mundo estão aí, só esperando alguém com a curiosidade e as ferramentas certas para ir lá investigar. Fica aí a pergunta no ar.